Bloco 7, Conhecimentos Gerais, assunto Estado de Direito e a Constituição Federal e divisão e coordenação de poderes da República. Democracia e cidadania. Os conceitos de Estado de Direito, a Constituição Federal e a divisão e coordenação de poderes da República são fundamentais para entender o sistema político e jurídico brasileiro. Vamos abordar cada um desses temas detalhadamente. O Estado de Direito é um princípio de governança em que todas as entidades, públicas e privadas, estão sujeitas às leis que são promulgadas de forma democrática. Isso inclui os próprios governantes, que devem atuar de acordo com a lei e podem ser responsabilizados por suas ações. Características principais do Estado de Direito: supremacia da lei. Todas as pessoas e instituições são sujeitas às leis, que devem ser justas e equitativas. Igualdade perante a lei. Todos os cidadãos têm os mesmos direitos e deveres perante a lei. Segurança jurídica. As leis devem ser claras, conhecidas e aplicadas de maneira uniforme. Direitos fundamentais. Garantia de direitos humanos e liberdades individuais. Divisão de poderes. Separação das funções legislativas, executivas e judiciais para evitar abusos de poder. Constituição Federal. A Constituição Federal, também conhecida como Constituição Cidadã, foi um marco na história do Brasil, consolidando a transição da ditadura militar para a democracia. Ela trouxe significativas inovações e garantias no sistema jurídico e político do país. Consolidação da democracia. Direitos e garantias fundamentais. Ampliação dos direitos civis, políticos, sociais e econômicos. Direitos sociais. Proteção ao trabalho, seguridade social, saúde, educação, moradia e assistência social. Estado democrático de direito. Estabelecimento de um governo baseado na vontade popular, exercido por meio de representantes eleitos e pela participação direta do povo. Representação política e participação cidadã. Sistema eleitoral. Instituição de eleições diretas para todos os níveis de governo, com sufrágio universal e secreto. Pluralismo político. Garantia da existência de múltiplos partidos políticos e ideologias. Participação popular. Instrumentos de participação direta, como plebiscitos, referendos e iniciativas populares. Divisão e coordenação de poderes da República. É um princípio fundamental para garantir o equilíbrio e a fiscalização entre as diferentes funções do Estado, prevenindo abusos de poder. Divisão de poderes. Poder legislativo, responsável por elaborar e aprovar leis. No âmbito federal, é exercido pelo Congresso Nacional, que é bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Poder executivo, responsável pela administração do país e execução das leis. No âmbito federal, é exercido pelo Presidente da República. Poder judiciário, responsável por interpretar as leis e garantir sua aplicação. No âmbito federal, é composto por tribunais e juízes, com o Supremo Tribunal Federal como instância máxima. Coordenação de poderes. Sistema de freios e contrapesos. Mecanismos que permitem a cada poder fiscalizar e limitar as ações dos outros poderes. Por exemplo, o legislativo aprova leis, mas o executivo tem um poder de veto, e o judiciário pode declarar leis inconstitucionais. Independência e harmonia. Cada poder atua de forma independente, mas em cooperação para o funcionamento do Estado. Esses conceitos e estruturas são fundamentais para a manutenção da democracia, assegurando a participação dos cidadãos e a estabilidade política e jurídica do Brasil. Vejamos agora algumas questões anteriores. Quanto a noções de cidadania, todo indivíduo é tido como inocente, até que seja declarado culpado. O exercício de certos direitos, como a liberdade de pensamento e o voto, não gera automaticamente o gozo de outros direitos, como a segurança e o emprego. O exercício do voto não garante a existência de governos atentos aos problemas básicos da população. Dito de outra maneira, a liberdade e a participação não levam automaticamente ou rapidamente à resolução de problemas sociais. Isto quer dizer que a cidadania inclui várias dimensões e que algumas podem estar presentes sem as outras. Uma cidadania plena, que combine liberdade, participação e igualdade para todos, é um ideal desenvolvido no Ocidente, e talvez inatingível, mas ele tem servido de parâmetro para o julgamento da qualidade da cidadania em cada país e em cada momento histórico. Com relação ao conceito de cidadania plena, na definição do autor, é correto afirmar que os direitos civis, políticos e sociais
são constitutivos da cidadania. Considerando os direitos humanos e as discussões sociológicas sobre o tema, as ideias de Thomas Humphrey Marshall são convergentes com as dos direitos humanos. Sempre defendi que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez, e nem de uma vez por todas. A liberdade religiosa, por exemplo, é um efeito das guerras de religião, as liberdades civis, da luta dos parlamentos contra os soberanos absolutos, a liberdade política e as liberdades sociais, do nascimento, crescimento e amadurecimento do movimento dos trabalhadores assalariados e dos mais pobres, que exigem dos poderes públicos também a proteção do trabalho contra o desemprego. Ao lado dos direitos sociais de segunda geração, emergiram hoje os chamados direitos de terceira geração, como o de viver em um ambiente não poluído e os de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica e do desenvolvimento da informática. Com base no texto anterior, assinale a alternativa que caracteriza corretamente a reflexão sociológica de Norberto Bobbio sobre os direitos humanos. Os direitos de terceira e quarta gerações são, entre outros, viver em um ambiente não poluído, ter direito à privacidade e à integridade do próprio patrimônio genético. A cidadania está normalmente vinculada ao ambiente do direito e, neste caso, apresenta os direitos e deveres que o cidadão possui na sociedade onde vive. Entre os deveres, podemos citar o cumprimento às leis. No que compete aos direitos, dentre eles temos direito à saúde, direito à educação, direito de ir e vir e direito à moradia. No contexto atual, o conceito de cidadania e democracia está constantemente em debate público. Entretanto, deve-se compreender que ambos se tratam de um conceito histórico, ou seja, a efetivação está ligada a um conjunto de fatores que, ao longo da história, foram se consolidando para chegarmos ao pleno exercício da cidadania. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, expõe que todo ser humano tem direito a repouso, a lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e as férias remuneradas periódicas. Conforme o exposto no slide anterior, a cidadania é uma conquista histórica. Esse tópico só foi conquistado a partir do marco colocado pela seguinte revolução industrial. Bons estudos e até o próximo vídeo.